Olá pessoal, a live de hoje é sobre a ação do PASEP e eu separei aqui temas muito importantes que a gente vai abordar, né? E o primeiro deles já está aí na tela, né? A ação do PASEP é real ou pura balela? Depois a gente vai também responder a pergunta que todo mundo faz, né? Alguém já recebeu a indenização do PASEP paga pelo Banco do Brasil? Terceiro ponto, né? Como são os extratos? Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, os documentos já estão aqui separadinhos, ó, na minha mesa. As microfilmagens, né, que são os extratos mais antigos, e também os mais recentes. Eu vou mostrar aqui para que vocês vejam. Né, na verdade, eu fiz 3 atendimentos hoje da revisão do PASEP presencialmente, né, porque alguns aposentados ainda gostam, né, de ter o contato com o advogado, né, e hoje eu fiz esses atendimentos e as 3 irmãs me entregaram aqui os documentos em papel, né, e eu vou mostrar aqui para vocês. E o nosso quarto assunto, né, o reconhecimento do erro pelo Banco do Brasil e a afirmação de que vai pagar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma petição, né, dos advogados do Banco do Brasil reconhecendo, né, o valor de mais de 145 mil reais, né, e falando que vai pagar. Né, obviamente, eles foram condenados, né, os cálculos que foram apresentados estavam corretos, né, e eles reconheceram o erro e vão pagar. Então vamos aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né? Porque agora a revisão do PASEP, a ação do PASEP, ela está explodindo. Tem muita gente gravando vídeos na internet, né? Pessoas que estão atuando, né? Que sabem o que estão fazendo, e outras pessoas que não atuam. Então vamos falar aqui de coisas muito importantes, tá bom? Primeiro ponto, a ação do PASEP é real ou pura balela? Pessoal, a ação do PASEP é muito real. Claro que é uma ação complexa, de alto risco, não é causa-ganha, né, de maneira alguma, mas ela é real, não é balela, não é engodo. Né? O nosso escritório, ele monitora mais de 500 ações do PASEP no Brasil inteiro, né, nos principais tribunais de justiça desde 2019, certo? Então é uma ação real. Né? Tem ações aqui, essa mesmo que eu vou mostrar para vocês no finalzinho, o Banco do Brasil reconhecendo o erro, né, e dizendo que vai pagar, é uma ação de 2019, né, que está sendo paga agora em 2024. Então nós temos aí um período significativo de anos, né, o que demonstra que não é uma causa ganha. Mas se você seguir um passo a passo, uma estratégia, né, fizer tudo direitinho, procurar fazer os cálculos com um profissional especialista, você aumenta as chances de êxito, tá certo? Então, é real, pessoal, não é balela, sobretudo porque o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ali no finalzinho de 2023, julgou, né, a responsabilidade do Banco do Brasil, né, o famoso tema 1150 do STJ, em que foram 3 as premissas ali que ficaram definidas. Primeiro, que o Banco do Brasil é responsável. No início, muitos advogados estavam colocando o Banco do Brasil, né, para responder juntamente com a União e ajuizando a ação na Justiça Federal, certo? A gente acompanhou desde o início, né, muitos advogados faziam isso e está errado. Né, os juízes federais estavam dizendo, olha, a União não tem nada a ver com isso, a responsabilidade é do Banco do Brasil. E foi isso que ficou definido também no tema 1150. Então aqui eu vou te falar, né, coisas assim cruciais de quem está atuando com a revisão do PASEP todos os dias. Pronto, primeiro ponto, né, o Banco do Brasil é responsável. Aconteceram falhas na administração das contas, o Banco do Brasil é o responsável por pagar as indenizações, ok? Segundo ponto que o STJ definiu ali no tema 1150, existe sim a incidência do prazo decadencial, que são 10 anos, né, que a pessoa que trabalhou antes de 1988, ingressou no serviço público ou carreira militar antes de 1988, tem um prazo de 10 anos para propor, né, para dar entrada na ação do PASEP. Terceiro ponto, né, o STJ definiu o início do prazo de 10 anos. E é muito claro, né, no julgado ali, na tese firmada, de que o prazo decadencial começa a partir do momento em que você tem ciência, né, dos erros cometidos, das falhas cometidas pelo Banco do Brasil, certo? E eu aqui defendo o seguinte marco temporal. O juiz pode considerar o momento em que você solicita e recebe os extratos ali do Banco do Brasil, né, as microfilmagens e os extratos mais recentes, ou o momento, né, que você recebe os cálculos de um profissional. Né? É neste momento que você tem ciência. Né? Logicamente, é óbvio que no momento em que você foi sacar, né, há 1000 anos atrás, você não tinha ciência, você não fazia ideia.
Muitos juízes, pessoal, a prática, né, tem revelado, né, porque eles não querem julgar a ação do PASEP, né, e aí eles ficam colocando assim na sentença: ah, não, o prazo decadencial começou ali, né, há 15 anos atrás. Né, quando você sacou, tá errado, pessoal. O advogado precisa recorrer, certo? O início do prazo decadencial, ele tem que ser fixado ou no momento que você solicita os extratos no Banco do Brasil ou no momento que você recebe os cálculos, certo? Tranquilo? Então, vamos avançar. Daqui a pouco, pessoal, eu dou uma olhadinha no chat, certo? Para ver o que vocês estão falando. Então, matamos aqui o primeiro tema, né? A ação do PASEP é bem real. Alguém já recebeu a principal pergunta que vocês fazem no momento, né, de entrar em contato aqui com o escritório? Sim, meu amigo servidor público, minha amiga servidora pública. Principalmente as ações mais antigas, certo? A gente está monitorando aqui ações de 2018, 2019, que deram entrada com os cálculos ali corretos, certo? Depois, né, de todos esses anos, porque, pessoal, o processo tem períodos mínimos, certo? Você dá a entrada, aí o juiz manda citar o Banco do Brasil, o Banco do Brasil responde, né, e aí você se manifesta. Existe todo um período mínimo, né, que aí não tem como a gente acelerar, são prazos mínimos, certo? Mas, atualmente, né, em 2024, as ações de 2019 estão sendo pagas. Então, quem procurou dar entrada, né, fazer os seus cálculos, ali tudo certinho, deu entrada na ação, competência, justiça comum estadual, né, hoje, muitas ações de 2019 já estão sendo pagas. Então, existem sim pessoas que estão recebendo. Né, revisão do PASEP é uma ação complicada? Mas se você seguir uma estratégia, você terá sim muitas chances de receber, principalmente se os seus cálculos estiverem ali certinhos. Ok? Bom, vamos lá. Como são os extratos? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você nunca viu um extrato do PASEP ou solicitou no Banco do Brasil e ainda está aguardando, olha só, as microfilmagens são assim, ó, pessoal. Elas possuem este aspecto. Aqui, pessoal, são os extratos mais antigos. Né? O Banco do Brasil demora mais para entregar estes daqui que eu mostrei para vocês, certo? Eu não sei como é que está aí na sua cidade, mas no geral, eu tenho clientes aqui da revisão do PASEP no Brasil inteiro. O Banco do Brasil leva 4, 5, 6 meses. Né? De minha mãe mesmo levou 7 meses, tadinha. E agora eu vou mostrar para vocês, claro, cobrindo aqui o nome, os dados sensíveis da pessoa, né, os extratos mais recentes. Pronto, eles possuem este aspecto aqui, certo? Agora deixa eu explicar aqui para você. Muito importante. Bom, tem pessoas, né, que vão até a agência do Banco do Brasil, pedem todos os extratos do PASEP e só recebem as microfilmagens. Pode ser que, no caso desta pessoa, realmente, né, nós só vamos ali trabalhar com as microfilmagens. Só que algumas pessoas, além das microfilmagens, precisam, né, deste último extrato que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Aqui no escritório a gente conta no setor de cálculos com um perito contábil. Aí chega aqui a documentação. Eu envio para ele, certo? Aí ele me diz, doutor, é o seguinte, no caso dessa pessoa aqui, o Banco do Brasil esqueceu, né, de entregar os extratos mais recentes. Aí o que é que eu falo? Volta lá no Banco do Brasil, né, explica tudo certinho, aí eu mando uma foto, né, para a pessoa mostrar lá na agência, e aí o Banco do Brasil entrega no mesmo dia, certo? Tem outras pessoas, né, que não precisa, e aí o perito contábil me informa, não, doutor, para essa pessoa aí, as microfilmagens são suficientes, certo? Cada caso é um caso. Então, para você entender que no momento que você vai ali até a agência, já peça tudo. Né? Fale que você sabe das microfilmagens, né, mais antigas, que o Banco do Brasil demora um tempinho maior, e também dos extratos mais recentes, para evitar que você vá uma vez e tenha que voltar novamente. Certo? Então aqui vocês viram, né, como são os extratos. E, pessoal, eles vão ser a base para a elaboração dos cálculos. Certo? Aqui, como eu falei para vocês, a gente conta com um perito, né, um especialista, um perito contábil, porque a gente faz uma perícia contábil.
A ação do PASEP, volto a repetir, não é causa ganha. Nem todo escritório sabe trabalhar ou quer trabalhar, né, com a ação do PASEP, porque realmente é uma coisa complicada. A gente tem que ter cuidado, né, no momento da entrada em uma ação do PASEP. Eu vejo aí muita planilha sendo vendida na internet, né, até 500, 600, 800 reais de uma planilha. Não vá por planilha, porque você corre o risco de tomar uma sentença de improcedência, certo? A ação já é arriscada. Você ainda vai com planilha, que estão lhe vendendo aí kit de planilha na internet. Tome muito cuidado. Até porque, pessoal, aqui, a experiência, né, em ajuizar as ações do PASEP. A justiça, a competência da justiça comum, ou seja, você precisa de advogado. Certo? Não tem, infelizmente, né, porque é um direito do cidadão, não tem como você dar a entrada na ação do PASEP sem advogado. Certo? Então, eu não conheço um profissional, né, por exemplo, se uma pessoa chegar para mim com os cálculos já prontos, né, doutor, eu fiz uma planilha, comprei uma planilha na internet, agora dei entrada na ação. Eu não dou entrada. Não coloco meu nome de jeito nenhum. Né, eu só confio realmente no perito contábil que trabalha aqui no escritório, certo? Mas cada um aí tem a sua forma de trabalhar. Pessoal, vamos agora dar uma olhadinha, né, aqui na petição do Banco do Brasil, reconhecendo, né, aqui foi no final já do processo, pessoal, que o juiz condenou, certo, o Banco do Brasil, os cálculos foram apresentados, né, e os representantes, né, os advogados do Banco do Brasil, colocaram, olha só, ainda no mérito, que seja declarado como valor devido, certo, incontroverso, o apresentado pelo Banco do Brasil, ou seja, R$ 145.534,38. Olha só, alusivo a título de indenização por danos materiais, ou seja, os valores, né, que o Banco do Brasil deveria ter creditado para a pessoa que entrou, né, no serviço público antes de 1988, certo? E danos morais, porque aqui neste processo, especificamente, o juiz condenou também em danos morais, certo? Tivemos aqui os danos materiais e os danos morais. Valor este já garantido, determinando a expedição de alvará e extinção do presente cumprimento pela satisfação total da obrigação, nos termos do artigo 526, parágrafo 3º do CPC, certo? Então vejam que foi um processo de Fortaleza, né, 29 de maio de 2024. Então, muitas pessoas estão com dúvida, né, e desconfiando. Não, mas o que é isso? A revisão do PASEP realmente vai pagar alguma coisa para alguém? Teve alguém que já recebeu? Então, sim, pessoal. Na revisão do PASEP, desde que você solicite os extratos, busque um profissional da sua confiança, faça os cálculos, né, os cálculos estejam ali corretos. Se for a sua vontade, você dá entrada na ação e, claro, tem que seguir ali, ficar acompanhando o processo, porque eu vou chamar aqui a atenção a um ponto muito importante, questão da gratuidade da justiça. As ações que eu tenho ajuizado do PASEP, eu faço questão de ter a concessão da gratuidade da justiça, porque é uma ação de alto risco, certo? Todo cliente que chega aqui para o escritório, eu explico, né, que não é causa ganha, né, é ação que envolve riscos, sim, e a gente precisa, né, ter a concessão ali da gratuidade da justiça. Por quê? Se lá no final, né, o juiz, né, ele não é favorável, né, o pessoal tem juiz que não gosta, né, não quer sentenciar de forma procedente. Se lá no final o juiz sentenciar ali improcedente, pelo menos, né, você está com a justiça gratuita. Aí você fica tranquilo, né, porque você não vai pagar custas e honorários. Então, gratuidade da justiça é um ponto muito importante, né, e que eu faço questão de garantir para o cliente, né, em todo o processo. Né. Eu acho muito importante. Revisão do PASEP é uma ação mais difícil, muito mais difícil do que revisão da vida toda, né, do que tantas outras teses aí jurídicas. Então, pessoal, é um ponto muito importante, viu? E os juízes estão querendo encrencar, sim, com a justiça gratuita. Eles não querem julgar as ações do PASEP. A realidade é essa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que é que vocês estão falando, certo? Dona Lízia, ó. Boa tarde. Meu pai trabalhou nesse período para o estado de São Paulo. Ele e minha mãe faleceram. Os filhos têm direito a receber com certeza absoluta. Por quê? Os herdeiros, né,
caso, logicamente, né, fazendo os cálculos, primeira coisa, analisa, precisa solicitar os extratos dele, certo? Do PASEP, todos, né? Eu mostrei aqui para vocês a documentação. Fez os cálculos, né? Os cálculos apresentaram resultado positivo, deu entrada na ação judicial, lá no final, né, no momento de receber, os herdeiros terão direito, sim. Por quê? Porque era um valor, né, que já deveria integrar o patrimônio, né, do seu pai. Ele já tinha direito. O Banco do Brasil simplesmente, né, não fez ali a administração correta da conta do PASEP dele. Mas era um valor que ele era para ter usufruído em vida. Né? Infelizmente, não foi possível. Né? Caso os cálculos sejam positivos, os herdeiros possuem direito sim. Tá bom? Inclusive, pessoal, eu acho que eu tenho que gravar mais vídeos falando da questão dos herdeiros. Eu vejo que o pessoal tem muita dúvida. Qualquer classe de trabalhador, pessoal, vamos lá. Revisão do PASEP é para quem entrou no serviço público ou carreira militar antes de 1988. A gente tem ali uma estimativa de aproximadamente 5 milhões de pessoas, né, que podem sim buscar fazer os cálculos do PASEP. Aqui, eu acho que até respondi. Seu Terlânio, doutor, boa tarde. Qual o início do prazo da prescrição? A data do saque da aposentadoria ou o dia em que o cotista... Eu entendo, seu Terlânio, e assim, o bom senso, né, o direito, né, o que é claro é que o prazo prescricional, né, o prazo decenal, decadencial, os 10 anos, eles só podem se iniciar a partir do momento em que você solicita, né, os extratos do PASEP no Banco do Brasil ou quando você recebe o resultado dos cálculos. A rigor, né, o direito, o bom senso, né, deveria ser no momento que você recebe os cálculos. É porque você solicita os extratos aqui, os extratos estão aqui, na minha mão. Esta servidora que me entregou hoje, ela tem ciência? Ela não sabe, né? Porque eu ainda vou mandar para o perito, né, ele vai fazer os cálculos, e aí a gente vai saber, né, quanto que ela tem direito, né, e o porquê, o fundamento. Né, pessoal, são várias hipóteses. Né? Por que o Banco do Brasil tem que pagar? Saques indevidos, né, o Banco do Brasil não consegue explicar. Né, e aí a perícia contábil revela tudo. Né? Olha só, neste mês aqui, a servidora tinha um valor, no outro mês, né, o valor está menor. Ela não sacou, não fez nada, por que o dinheiro sumiu? Saques indevidos. A legislação da época, né, determinava ali que você teria que aplicar um determinado parâmetro de juros. O Banco do Brasil não aplicou. Correção monetária. O Banco do Brasil não obedeceu. São vários, né, vários motivos para o Banco do Brasil ter a responsabilidade de indenizar o servidor público, certo? E o parâmetro, né, eu sim, tenho uma convicção, e eu coloco isso nas minhas petições, é o momento, né, que o servidor busca fazer os cálculos e ele recebe os resultados. Antes disso, meu amigo, ninguém é contador, ninguém é profissional. Seria impossível, né, uma pessoa, sabe, minha mãe mesmo, no momento que, coitada, que ela foi lá sacar o PASEP dela, ela disse que conseguiu comprar um fogão. Como é que ela vai fazer ideia? Ela está ali confiando na instituição. Né? E todos os servidores públicos confiaram no Banco do Brasil. Aí você chega lá, tá aqui, R$ 1.000, 2.000, 3.000, sei lá, 5.000 reais. Aí você acredita que é aquilo ali que você tem direito. Então, o momento, né, do início da contagem do prazo decadencial, né, na minha visão, ou é no momento que você recebe os extratos ali do Banco do Brasil, ou quando você recebe os cálculos do contador. Nunca antes. Nunca na data de saque. Né? Isso daí é tese jurídica de pessoas que são contrários à revisão do PASEP ou de juízes que não querem julgar. Né? Porque ele aplica ali, né, a decadência e é menos um processo para ele julgar lá na vara que ele toma conta. Né? E aí o que é que o advogado tem que fazer? Recorrer. Né? Não pode deixar passar, porque o STJ foi claro. Né? O início do prazo é quando você tem ciência, e você só tem ciência quando você solicita os extratos e recebe os cálculos. Tá bom? Olha só. Seu João, doutor, trabalhei no Banerj de 77 até 95. Será que tenho direito? Seu João, eu vou devolver a pergunta. O senhor solicitou os seus extratos no Banco do Brasil?
Pessoal, infelizmente a gente não tem como bater olho, olha isso aqui, nas microfilmagens. A câmera não vai conseguir focar, mas não tem como, né? São vários números de muitos e muitos anos, somente mesmo uma perícia, né, contábil, um profissional, né, que seja especialista para dizer se vai ter direito ou não. O que eu posso falar aqui para vocês? Todos os servidores públicos que chegaram para fazer os cálculos do PASEP, até hoje nós não tivemos nenhum cálculo negativo, nenhum. Né? O mínimo aqui que a gente encontrou foi uma diferença, né, a ser paga de R$ 25.000. Foi a menor diferença, certo? E eu acho que eu já até gravei aqui uns vídeos no canal. O maior valor, né, ficou ali em R$ 303.000. Claro, pessoal, a gente atualiza a diferença, a gente aplica juros, correção monetária, a gente faz uma perícia completinha e explica para o juiz, né, a origem, por que o valor é devido, né, por que o Banco do Brasil tem o dever de indenizar, certo? Então é assim que a gente trabalha. Já deixo aqui, pessoal, muito claro para todos os servidores públicos e até para advogados, né, que eventualmente estejam vendo este vídeo. Revisão do PASEP não é causa ganha. É preciso ter uma sinceridade muito grande, né, com o cliente, né, que busca pegar os extratos, faz os cálculos e dá entrada na ação, certo? Do outro lado nós temos o Banco do Brasil, né, um dos maiores bancos aqui do nosso país, que tem muito dinheiro, tem profissionais qualificadíssimos, tem um tempo mínimo, né, para a gente dar entrada na ação, até chegar numa sentença, né? O Banco do Brasil recorre, o recurso sobe, a gente tem que apresentar contrarrazões, né, que são as peças ali técnicas. Então não é uma causa que você vai dar entrada em um dia, 6 meses e um ano depois você receber. Não. Como eu falei, né, e vocês estão vendo aqui na tela, as ações de 2019, né, estão sendo pagas agora. Claro que eu acredito que depois do julgamento do STJ, né, do tema 1150, a tendência é que cada vez mais a gente reduza. Né, quem sabe aí 2 anos, 2 anos e meio, né, no máximo 3 anos. Afinal de contas, né, o servidor público que foi lesado pelo Banco do Brasil não tem mais tempo para esperar. Tá bom? Se você ainda ficou com alguma dúvida, né, deixe aí nos comentários. Né, porque a ação do PASEP, com fundamento no tema 1150, ela é recente. Né, algumas pessoas deram entrada antes, né, em 2018, 2019, 2020, antes do STJ julgar. Né? As ações, inclusive, elas ficaram suspensas, aguardando o julgamento do tema 1150, e ele aconteceu no finalzinho do ano passado. Então, as sentenças de procedência com base na decisão do STJ, elas são relativamente recentes. Agora, claro, pessoal, como eu falei para vocês, a gente aqui acompanha mais de 500 processos da revisão do PASEP. Quem tem sucesso na revisão do PASEP? Quem faz os cálculos da maneira correta e explica para o juiz a origem dos valores, certo? Quem não está tendo sucesso, né, quem está dando entrada com planilha, que achou na internet, comprou kit de planilha, né, não sabe muito. Se você é advogado e quer trabalhar com a ação do PASEP, dê uma estudada antes, né, saiba exatamente, né, onde que você está entrando, seja sempre muito sincero com o seu cliente, né, e principalmente, né, não abandone o seu cliente em momento algum, né, porque muitos profissionais, infelizmente, né, na revisão da vida toda, deram entrada sem saber o que estavam fazendo, né, e agora que o bicho pegou, né, que a gente está brigando aí, né, com o STF, travando uma briga enorme, né, os advogados estão aí abandonando os seus clientes. Não faça isso, né, nunca abandone o seu cliente, sempre tenha uma sinceridade absurda com ele, que aí sim você terá sucesso, certo? Advogado, e você também servidor público, né, que tá em dúvida, né? Doutor, vale a pena ou não vale a pena dar entrada na revisão do PASEP? Claro que vale a pena, pessoal. E o quanto antes, né, você buscar fazer os cálculos e der entrada na ação, melhor. Né? Quem se beneficiou com a revisão da vida toda? 103 mil aposentados, né, que buscaram fazer os cálculos e deram entrada, né, cedo. Né, porque depois o assunto chegou no STF, né, e quem acompanha a revisão da vida toda sabe o que é que o STF está fazendo. Né, julgou as ADIs 2110 e 2111, né, e aí já cortou o direito de novos aposentados darem entrada,
né? E quem não buscou exercer o seu direito, né, ficou de fora. Às vezes eu vejo vídeos no YouTube falando, não dê entrada na ação do PASEP não, porque é difícil, né, possui risco. Não dê entrada não. Meu amigo servidor público, minha amiga servidora pública, não cometa este erro. É porque veja o que aconteceu na revisão da vida toda. Se você esperar, se você não fizer os cálculos, não der entrada, no futuro você pode ficar de fora, assim como centenas de milhares de aposentados vão ficar de fora na revisão da vida toda. O profissional que dá um conselho desse de não entrar, eu não pego, eu não sei fazer a revisão do PASEP, né, então eu recomendo que você não pegue os extratos, não dê entrada. Pessoal, não querer trabalhar com o PASEP, ok, dar um conselho desse é terrível, né, porque no final das contas, se o servidor público ficar de fora e não receber, quem é que vai pagar a conta para ele? É quem está dizendo para não dar entrada? Então, não durma no ponto, porque o direito não socorre aos que dormem. Tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima live. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe aí a sua dúvida, se você tiver, que eu terei o maior prazer em responder. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!